terceiro ano, tudo bem? Aqui quem fala é tia Andressa e hoje é segunda-feira, mais uma semaninha que se inicia, não é mesmo? E que nós tenhamos uma semana abençoada, né, pessoal? Uma semana cheia de conhecimento, então vamos dar o gás aí porque tá faltando pouquinho, muito pouquinho para a gente concluir o ano letivo, tá bom? Vamos nos esforçar então. Hoje nós vamos aprender na gramática as formas nominais, tá? Mas o que são as formas nominais? O que elas desempenham? Funções próprias de nomes, tá? Então, são denominadas formas nominais. Então, nós vamos conhecer aí no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Lembra quando nós aprendemos as conjugações do verbo? Primeira, segunda e terceira conjugação? Então, assim nós chamamos de infinitivo, tá? Quando o verbo aparece dessa forma, por exemplo, amar, andar, terminou em ar, é da primeira conjugação, tá? E aí é o verbo no infinitivo. Ó, verbo no infinitivo, correr, manter, terminou em er, ele é da segunda conjugação. Fugir, punir, terminou em ir, portanto, é da terceira conjugação, tá? Então, assim são os verbos no infinitivo. É a sua forma original, vamos dizer assim, tá? Agora, o verbo no gerúndio, ele apresenta a terminação NDO. Vocês vão ver agora na palavra. Nós vamos substituir o R lá do finalzinho do verbo por ando. Ando, por exemplo, no verbo amar, amando, correr, correndo, fugir, fugindo. Por exemplo, andar, andando, manter, mantendo, punir, punindo. Então, no gerúndio, o verbo vai ter essa terminação aqui, tá legal? Agora, o verbo no particípio. Forma-se com a troca do R final do infinitivo, tá? Lá o R final, pela terminação do. Por exemplo, o verbo amar. Amar tá no infinitivo. Vou passar para o particípio, vai ficar amado. Correr, corrido. Fugir, fugido. Tá bom? Agora, na observação, diz o seguinte: os verbos da segunda conjugação trocam o E pelo I antes de receberem a terminação do, como nesse exemplo aqui. Sofrer vai ficar sofrido, tá? Correr, corrido. Manter, mantido, tá? Então, sempre quando for da segunda conjugação, ou seja, terminado por er, vai passar ali para o I, vai ser a troca do E pelo I, e vai colocar o do particípio. Página 49 tem uma pergunta, é verdade? A forma nominal gerúndio indica que uma ação está sendo realizada no momento da fala. E aí, será que é verdade? Sim, é verdade, tá? Por exemplo, falando, o que a tia está fazendo agora? Eu estou lendo, estou falando, estou explicando, tá bom? Então, ó, é uma ação que está sendo realizada no momento. É o que a tia está fazendo aqui, ó. Como verbo que eu acabei de pronunciar, fazendo, falando, escrevendo, criando, tá? Assim vai ser a forma nominal gerúndio. Agora, a forma nominal particípio indica que uma ação já foi ou será realizada em breve. Por exemplo, falado, comprado, né? Eu posso dizer que eu havia falado, então é uma ação que já foi realizada, tá? Ou então alguma que será realizada em breve, como amado, corrido, fugido. Jogo rápido. Número 1. Identifique e classifique as formas nominais nas frases a seguir. Vacinado é sinônimo de protegido. Então, aqui a gente tem o verbo vacinado, que é do verbo vacinar, e protegido. E eles estão no particípio, porque terminou em ado, né? Ido. Aqui tem a terminação, ó, do final, tá bom? Particípio. Letra B. Quem já se vacinou não precisa se vacinar novamente. Bom, aqui aparece
vacinar. Vacinar no infinitivo, tá? Porque terminou em ar, está no infinitivo. Letra C. Os postos de saúde estão vacinando crianças e adultos. Agora aqui o verbo ele se apresenta no gerúndio, terminou em ando, tá? Vacinando, gerúndio. Número 2. Transforma o infinitivo em substantivo, fazendo as adaptações necessárias. Então, letra A, amar é importante. Como que eu vou transformar o infinitivo em substantivo? Amar, quem ama, qual sentimento? É o amor, quem ama tem com qual sentimento? Amor, então o amor é o substantivo, tá? O amor é importante. Viver vem de qual palavra? Vem da palavra vida. Então, viver é complicado, vai ficar a vida é complicada. Letra C, perder também ensina. A perda também ensina, tá? Perder vem da palavra perda. Estudar vem da palavra estudo. Então, estudar é necessário, o estudo é necessário. Ler vem da palavra leitura, né? A leitura é um prazer. Então, pessoal, lá na página 50, tá falando assim: agora é sua vez. Vocês irão criar uma propaganda, tá? Nessa unidade, nós aprendemos aí sobre a publicidade, o gênero textual, publicidade e propaganda, não é? A publicidade comercial, ela é interpretada como arte de persuadir, de convencer. A propaganda, ela já tem como objetivo chamar a atenção do público para determinados aspectos da vida em sociedade, tá bom? Ela quer o quê? Causar algum pensamento, mexer com a ideia do leitor, né? Convencer de alguma coisa ou então falar sobre um assunto importante. É necessário ter neste gênero um título, tá? Precisa ter um texto que seja curto, mas que seja chamativo, que chame a atenção do leitor. Tem que ter uma imagem, tem que ter um slogan, que é aquela frase curta que a gente memoriza facilmente. E tem que ter o logotipo, que é o desenho ou uma representação que caracteriza a marca da empresa, tá? Lá na página 51 tá falando, pessoal, para vocês fazerem em cartaz. Não é necessário, tá? Não é necessário fazer em cartaz. Vocês podem estar fazendo no caderno de redação ou no próprio caderno de português também, tá? Aqui nessa página 51 tem algumas sugestões de campanhas de conscientização, né? Alguns problemas relacionados à escola, e vocês podem escolher. Pode ser a separação correta do lixo reciclável, pode ser quanto ao desperdício de água, o desperdício de energia elétrica, a falta de atenção dos pedestres ao atravessarem a rua na entrada e na saída das aulas, entre outros, tá? Então, vocês irão escolher o tema, vão criar aí uma propaganda, um anúncio, né? Alguma coisa assim, que não necessariamente em cartaz, como tá falando aqui, tá? Mas é importante que tenha o título, né? Aquele textinho bem pequeno e objetivo. Tem que ter o slogan, que é aquela frase, né? Tem que ter o logotipo, que é o desenho, aí a marca, da marca, né? No caso, o desenho que vocês, dependendo do assunto que vocês forem fazer. Um rascunho, então pode fazer um rascunho antes e depois passar para o caderno o que vai ficar realmente no caderno, tá? A linguagem tem que ser simples, clara, objetiva, né? De fácil entendimento a todas as pessoas. Não esqueçam de usar os sinais de pontuação, que nós já estudamos, tá? Usar corretamente. E é isso, tá bom? Vocês podem estar enviando a fotinha aí para as tias verem o trabalho de vocês, tá legal? Caprichem! Então, pessoal, lá na página 53, nós vamos começar com as atividades, tá? Então, se vocês não fizeram as atividades, vocês vão pausar o vídeo, vão ler, responder e depois vocês vão voltar ao vídeo para correção, tá legal? Agora, se você já fez, vamos à correção junto com a tia.
Nós temos aqui na página 53 um anúncio que diz assim: se liga, desliga. Você foi recrutado para uma missão, vamos nessa? E aqui nós temos alguns desenhos, tá? E diz o seguinte: o laboratório Origem lança um desafio para todos os colaboradores. Vamos juntos contra o desperdício de água e energia elétrica? Se liga, na intranet você terá mais informações sobre essa campanha. Modificar pequenos hábitos faz muita diferença. Então, nós temos aqui um anúncio, não é? E diz o seguinte: analise o anúncio e identifique o que se pede. Então, letra A. O emissor do anúncio, isto é, quem o produziu? Então, esse anúncio, ele foi produzido pelo Laboratório Origem, tá? Laboratório Origem, tá? Aqui, cadê? Aqui. Logo no início do textinho já está falando, tá? Que quem lançou o desafio, quem lançou a campanha aí foi o Laboratório Origem. Letra B. O público-alvo do anúncio. Então, são os colaboradores do Laboratório Origem, porque está falando, ó, lança um desafio para todos os colaboradores, tá? Do laboratório. Letra C. O objetivo do anúncio. O objetivo é o quê? É conscientizar o público-alvo a quê? A economizar água e energia elétrica. Como está falando aqui, ó, vamos juntos contra o desperdício da água e da energia elétrica. Lá na página 54, na atividade número 2, diz assim: leia o slogan do anúncio. Se liga, desliga. É esse o slogan, tá? É aquela frasezinha curta que a gente memoriza com facilidade. Então, como a expressão destacada no slogan do anúncio pode ser interpretada? Como ela pode ser interpretada? Se liga, ela pode ser interpretada como um aviso, né? Como um alerta. Se alguém abriu a torneira, ligou a luz, o ar-condicionado, o computador, a televisão, o que tem que ser feito? Tem que desligar, tem que fechar a torneira, não é? Se ligar nisso, prestar atenção para não haver desperdício. E também pode ter o significado, como a tia já falou, de prestar atenção, né? Fechar a torneira, desligar. Então, como um aviso e com o significado de prestar atenção, tá? Para fazer mais, número 3, justifique o uso da pontuação indicada nos trechos seguintes, retirados do anúncio da seção anterior. Letra A. Se liga, vírgula, desliga. E aqui a gente tem um ponto de exclamação e essa fala aqui está entre aspas, tá? Olha lá. Vamos lá, vírgula. A vírgula, ela é usada para marcar uma pausa, tá? Por quê? A gente não fala assim, ó, se liga, desliga. Não, se liga, desliga. Como se tivessem aqui, ó, duas mensagens, tá? Então, eu falo se liga, dá uma pausa, uma pequena pausa e falo desliga. Então, é para isso que ela é usada a vírgula. O ponto de exclamação, ele é usado para enfatizar um sentimento de entusiasmo, tá? É para a gente falar assim, dando uma ênfase, né? Colocando aí uma emoção, um entusiasmo na fala. Se liga, desliga. Letra B. Você foi recrutado para uma missão. Ponto final, tá? E aí, o ponto final, ele indica o final de uma frase afirmativa. Essa frase também pode ser negativa, tá? Mas, nesse caso, é uma afirmativa. Letra C. Vamos nessa? É uma pergunta. Então, a interrogação que nós usamos lá no final é usada quando fazemos uma pergunta, tá? Então, usado para fazer uma pergunta. Número 4. Complete o diálogo inspirado no anúncio com os sinais de pontuação adequados. O chefe perguntou. Aqui, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo ver. O chefe perguntou. Aqui, ó, tenho 2 pontos, tá? 2 pontos. Por quê? O que ele perguntou? Você viu as informações da campanha na internet, na intranet? É uma pergunta. Então, aqui, ó, tem o ponto de interrogação. Vou fazer maiorzinho.
ponto de interrogação aqui. Por quê? Porque é uma pergunta. Por que que veio esse travessão aqui? Porque aqui veio logo a fala, né? O chefe perguntou, aí veio a fala do chefe. Por isso tem o travessão e como foi uma pergunta, ponto de interrogação. Eu respondi. Então, antes da fala, novamente, vai ter os 2 pontos, tá? Travessão, aí vem a fala. Eu vi, aqui tem uma vírgula. Eu vi chefe. Ponto final, tá? Aqui tem um ponto final. Vamos acabar com desperdício. E aqui um ponto de exclamação, tá, pessoal? Um ponto de exclamação no final. Vamos acabar com desperdício. Número 5. Complete o quadro a seguir com as formas nominais dos verbos retirados do slogan do anúncio. Então, aqui a gente tem o verbo ligar, tá no infinitivo, ó, terminado em ar, e desligar, ligar e desligar no infinitivo. No gerúndio, ligando, desligando. E no particípio, ligado e desligado, tá? Agora, copie o verbo que aparece na forma nominal do particípio, recrutado, tá? É o verbo, ó, terminou em do, recrutado. Lá no desafio, pessoal, da página 55, diz assim: encontre no cartaz ao lado um verbo na forma nominal infinitivo, um no gerúndio e um no particípio, tá? E aqui nós temos o cartaz. Diz assim: suas mãos estão realmente limpas ou você vai almoçar acompanhado? Uma pergunta, tá? É uma campanha para as pessoas se conscientizar de lavar as mãos antes das refeições, tá? E aí nós encontramos aqui, ó, no infinitivo, almoçar, tá bem grande aqui, almoçar. Entrar é que tá muito pequenininho, mas se vocês lerem aí no livro, vocês vão encontrar entrar. Também tem manter, manter aqui. E também tem controlar, tá? Controlar tá ali na última linha, assim, pequenininho. Depois, a gente tem o verbo no gerúndio causando, causando. Tá aqui, a tia até circulou, mas eu acho que vocês não vão conseguir ver através do vídeo, tá? Só através aí do livro de vocês. Então, a palavrinha causando, ó, termina aqui com NDO, gerúndio. E no particípio, a gente tem a palavra acompanhado, que tá bem grandinha aqui, ó, de vermelho. Tá legal? E por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, só mandar recadinho pra tia, tá? Um beijão, fiquem com Deus!